Eu não sou cachorro, não. Eu queria estar presente pra viver, pra ver o que ela sente. Tão humilhado quando alguém fala em meu nome. E se o maior inimigo do sucesso fosse o próprio temperamento? E se a fama chegasse junto com conflitos que ninguém via? A história de Valdir Soriano começa em extrema pobreza, no interior da Bahia. Infância marcada por trabalho pesado, pouca escola, muita luta diária. Ainda jovem, ele deixa a terra natal e segue para São Paulo em busca de oportunidade. Trabalha como caminhoneiro, pedreiro, tudo o que aparecia. A música vinha como desabafo, como forma de aliviar a dureza da vida. Quando finalmente consegue gravar, o sucesso vem rápido. As músicas românticas e diretas conquistam o povo. E o nome Valdir começa a tocar nas rádios. Mas junto com a fama, vem também a fama de homem difícil. Relatos da época falam de brigas, discussões com produtores, desentendimentos nos bastidores. Ele não aceitava interferência fácil. Defendia suas escolhas com força. E isso criava tensão constante com gravadoras e equipes. Mesmo quando os discos vendiam bem, o público via o ídolo apaixonado. Mas a indústria já enxergava um artista imprevisível. E essa personalidade forte, que ajudava a criar músicas tão intensas, também começava a complicar sua trajetória profissional. Com o sucesso consolidado, as exigências aumentaram. Gravadoras queriam lançamentos constantes, mudanças no repertório, ajustes de imagem. Mas Valdir não aceitava ser moldado facilmente. Preferia manter seu estilo direto e popular. Isso gerava atritos frequentes, discussões sobre músicas, sobre capas, sobre direção artística. Houve trocas de equipes, mudanças de produtores. Algumas parcerias terminaram de forma abrupta, sem despedidas amigáveis. Mesmo vendendo bem, ele sentia que nem sempre era respeitado, e reagia de forma explosiva quando se sentia pressionado, o que só aumentava sua fama de difícil. A indústria tolera temperamento forte quando tudo dá lucro, mas começa a se afastar quando surgem problemas. Aos poucos os convites para grandes programas diminuíram, e as negociações ficaram mais duras. Não porque o público tivesse deixado de ouvir, mas porque os bastidores estavam desgastados. Enquanto isso, a música romântica também começava a dividir espaço com novos estilos. O mercado mudava, e a margem para conflitos ficava menor. Valdir continuava fiel a si mesmo. Mas essa fidelidade vinha com um preço. E esse preço começou a aparecer na forma de isolamento profissional. Com o tempo as críticas começaram a crescer. Não apenas sobre a música, mas sobre a postura pessoal. A imprensa passou a retratar Valdir como polêmico, difícil, inflexível. Algumas entrevistas viraram palco de tensão. Respostas duras. Clima pesado. Isso aumentava o distanciamento entre ele e os grandes veículos, que preferiam artistas mais fáceis de lidar. Mesmo com público fiel, a exposição começou a diminuir. Programas de televisão passaram a chamá-lo menos. E as grandes campanhas de divulgação ficaram raras. Enquanto isso, ele seguia se apresentando pelo país, principalmente em cidades do interior, onde ainda era recebido com carinho e respeito, e onde suas músicas continuavam sendo pedidas. Mas a ausência na grande mídia pesa, especialmente para quem já esteve no centro das atenções. A sensação de rejeição machuca, e pode alimentar ainda mais o temperamento defensivo. Valdir sentia que não tinha espaço para mudar, nem disposição para se adaptar a um novo cenário. Preferia manter sua identidade, mesmo que isso significasse menos visibilidade. A carreira não acabou, mas passou a existir fora do foco principal da indústria. E essa transição, que para muitos é dolorosa, ele enfrentou do seu próprio jeito, com orgulho, e também com solidão. Em meio aos conflitos, Valdir fez escolhas que mudaram sua rotina profissional. Passou a depender menos das grandes gravadoras, e mais de produções próprias. Isso lhe dava liberdade, mas também tirava estrutura e divulgação. Sem grandes campanhas, os discos chegavam a menos gente. Mesmo assim ele preferia esse caminho.
a ter que ceder em decisões artísticas. A relação com equipes também continuava instável. Mudanças frequentes. Pouca continuidade nos projetos. Isso tornava mais difícil construir estratégias de longo prazo. Tudo parecia sempre começar de novo. Enquanto outros artistas se reinventavam, Valdir mantinha o mesmo estilo direto e intenso. Para alguns isso era autenticidade. Para outros era resistência à mudança. O público fiel permanecia, mas o mercado se afastava cada vez mais. Essa escolha por caminhar sozinho trouxe autonomia, mas também trouxe isolamento. E com o tempo, a distância entre o artista e a grande indústria ficou definitiva. Ele seguia cantando, seguia compondo, mas já não participava das mesmas engrenagens de antes. A carreira continuava viva, mas fora do circuito principal. E essa posição, entre a fidelidade a si mesmo e o custo profissional, passou a marcar os últimos anos de sua trajetória. Com o passar do tempo, Valdir começou a olhar para a própria trajetória com mais distância. Alguns conflitos já não faziam mais sentido. Outras mágoas permaneciam. Ele seguia se apresentando, principalmente para um público que nunca o abandonou. Shows mais simples, teatros, festas populares, longe das grandes produções, mas perto de quem realmente o acompanhava. Houve momentos de tentativa de reaproximação com a mídia, entrevistas mais reflexivas, tom mais contido, mas a imagem construída ao longo dos anos era difícil de mudar, e o mercado já seguia outros caminhos. Mesmo assim, ele não demonstrava arrependimento público. Sempre dizia que preferia ser fiel a si mesmo. A saúde começou a pedir mais cuidado, e o ritmo diminuiu. Ainda assim, a música nunca saiu do centro da sua vida. Era ali que ele se reconhecia. Nos últimos anos, a presença era mais discreta, mas constante, sem grandes manchetes, sem polêmicas novas. A carreira seguia em silêncio, mas com dignidade. E aquele artista que sempre viveu em confronto com a indústria, terminava a caminhada do mesmo jeito, independente e firme em suas escolhas. A história de Valdir Soriano não é simples, nem fácil de resumir. Ele foi um artista que amou intensamente e brigou com a mesma intensidade. Conquistou multidões, mas também se afastou de quem controlava os bastidores. Pagou o preço da própria personalidade e nunca escondeu isso. Para alguns ele foi difícil, para outros foi verdadeiro até o fim. O que ninguém pode negar é que suas músicas atravessaram gerações. Canções que falam de abandono, de ciúme, de paixão sem filtro, e que continuam tocando em rádios e lembranças, mesmo muitos anos depois. Talvez sua carreira pudesse ter sido diferente, com menos conflitos e mais acordos, mas talvez também não tivesse sido a mesma. Sem essa intensidade que marcou sua voz e suas letras, Valdir escolheu viver do próprio jeito, mesmo quando isso custou espaço e oportunidades. E esse tipo de escolha pode fechar portas, mas também constrói identidade. Hoje ele é lembrado como um dos grandes nomes da música romântica popular, com uma história cheia de luz e sombra, como a de tantos artistas humanos. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.